Se me pedissem 3 conselhos para uma mãe de primeira viagem, eu vou te falar quais são os 3 conselhos que eu daria. Eu sei que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. E eu sei que palpites são chatos, mas eu tô partindo do pressuposto que você me perguntou: quais conselhos você daria para uma mãe de primeira viagem? E é claro que existem inúmeras coisas que eu posso falar. Tantas coisas que deve ter mais de 5.000 posts no meu site maternidadesimples.com.br, deve ter mais de 5.000 posts no instagram.com/maternidadesimples. Tem muita coisa que eu falo aqui no YouTube, porque existem muitos assuntos importantes e pertinentes da maternidade. Mas eu vou falar 3 conselhos principais. E vou do terceiro para o primeiro, em ordem de importância. O terceiro mais importante, na minha opinião, é cuidado com quem você segue nas redes sociais de influencers maternos, influenciadoras de maternidade. Isso inclui eu mesma, tá? O que acontece, gente? Quando a gente era mãe há 20 anos atrás, eu fui mãe há 15. Então eu posso dizer que boa parte dessa experiência eu peguei, ainda que não completamente, mas eu peguei uma boa parte dessa experiência. Nós compartilhávamos a maternidade com as nossas mães, nossas tias, algumas amigas, algumas vizinhas, as coleguinhas da escola, né, mães da escola, e ainda também não era tão intenso, porque você era mais próxima de uma ou outra mãe. Você não tinha um grupo do WhatsApp, né, na escola. Só que hoje a gente compartilha a nossa maternidade com pessoas do mundo inteiro, com pessoas de classes sociais diferentes que a nossa, com pessoas com estilo de vida, religião diferente, cosmovisão, é tudo diferente, sabe? Antes, quando a gente tinha o nosso grupinho de mães físico do mundo real, você tinha uma ou outra coisa diferente. Em geral, vocês tinham mais ou menos a mesma classe social, por conta da escola das crianças. Em geral, vocês tinham mais ou menos a mesma cosmovisão de mundo e religião, por conta da família. Então, você tinha muito mais similaridade do que diferença. Isso fazia com que as realidades fossem muito próximas e você pudesse até, quem sabe, comparar situações e se inspirar em situações, mas que eram semelhantes à sua vida. Hoje em dia, a gente tem realidades muito diferentes que tornam quase impossível você se inspirar em alguém, você copiar alguém, você querer se comparar com alguém. Só que a gente faz, mesmo que a gente até entenda racionalmente isso. Então a gente se compara com aquela mulher que faz as comidas maravilhosas para os filhos, ao mesmo tempo que a gente se compara com a musa fitness, ao mesmo tempo que a gente se compara com aquela que tem 12 filhos e com aquela que tem um filho só. E a gente quer pegar um recorte da realidade de cada um e montar nesse mosaico maluco que não se encaixa. Vira um Frankenstein, entendeu? Um pedaço de cada um. Não é uma coisa viável. Esse quebra-cabeça não encaixa. Só que a gente quer viver esse quebra-cabeça. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, é óbvio, porque se a gente parasse para analisar essa realidade, nós não faríamos isso. Mas nós fazemos sem perceber, porque cada dia que abrimos o Instagram, somos bombardeadas por 10, 15, 20, 50 stories de mães vivendo as suas vidas. E, novamente, eu não estou dizendo que a vida delas é falsa, é a vida real delas. Algumas até podem ser falsas, mas a maioria está compartilhando a sua vida real. Só que são recortes da vida real de pessoas diferentes, lugares diferentes, de classes sociais, cosmovisão, tudo diferente e você quer colocar na sua vida. Mesmo que você não perceba, você acaba se comparando e buscando coisas irreais e impossíveis. Então, terceiro conselho, preste atenção, sabe? Se você realmente quer seguir, saiba o que você quer se inspirar, consuma esses conteúdos de maneira consciente. Consciente. De outra forma, você vai querer perseguir uma maternidade que não se encaixa na sua vida e você vai ser infeliz como mãe. Infeliz com o filho que você tem, que é diferente do filho de todas essas outras 70 mães que você segue no Instagram, tá bom? Segundo conselho que eu daria para você como mãe de primeira viagem é: eu esqueci. Esqueci. Anote as coisas. Esse é o segundo conselho para você não esquecer as coisas. Eu tive que ver minhas anotações, ou seja, o conselho de anotar as coisas funciona. Segundo conselho, no que estiver ao seu alcance, ensine o seu filho a dormir. Gente, leve a sério a questão do sono do bebê. E eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que tem muitas teorias, muitas maneiras.
Eu tenho um destaque sobre hábitos de sono no Instagram, Maternidade Simples, e eu acho que tem vídeo sobre sono aqui também, que eu conto um pouco da minha experiência. Mas do que estiver ao seu alcance, leve muito a sério o assunto sono do bebê e ensine o seu filho a dormir de uma forma que seja agradável para você. Como assim? Ele não é agradável para mim, minha função não é ajudar o meu filho? Sim. Só que se você está aqui neste vídeo, eu parto do pressuposto que você é uma pessoa preocupada com a sua maternidade, com o seu filho, né? Você não é uma pessoa desleixada, você não é uma pessoa negligente, você não é uma mãe relapsa. Você está preocupada com o seu filho. Sendo assim, você já se preocupa com o sono dele ser bom para ele. Então você já tem isso como base. O sono do meu filho tem que ser bom para ele. Partindo disso, eu digo que ele seja bom para você também. O que significa ser bom para você? Você conseguir ensinar e ajudar o seu filho a ter um hábito de sono que implique ele dormir sem te trazer grandes danos, traumas, hábitos difíceis de manter. Vou exemplificar, porque eu sei que eu estou sendo muito etérea. Quando você precisa ficar fazendo o seu filho dormir, seja no seio, seja balançando, seja... Eu estava tendo isso com a Abigail, ela estava numa fase difícil, que eu precisava ficar na porta do quarto dela, precisava ficar me vendo no corredor até dormir. Quando você tem esses hábitos que são difíceis para você como mãe, ou pai, né, porque eu sei que a gente reveza e tal, isso se torna um problema em longo prazo. Porque numa noite, 2 noites, tudo bem. 3 noites, 4 noites, um mês ali, o bebê recém-nascido, você faz de tudo para ele dormir, ok, você se adapta. Você vai aguentar, você vai dar conta. E de fato, você vai dando conta externamente, mas interiormente você pode estar desabando. Quando nós temos hábitos que são difíceis para nós, ou seja, implica horas para fazer o bebê dormir, você precisa fazer coisas que são desagradáveis para você, rouba o seu tempo de você mesmo estar dormindo ou de estar com o resto da família, isso torna o sono do bebê um drama, se torna desagradável. Outra coisa, né? Você não pode deixar ninguém fazer barulho, porque se esse bebê acorda, tudo que você pensa é o quanto de tempo que eu gastei para esse bebê dormir. Então você tem raiva de qualquer pessoa que liga o micro-ondas, você tem raiva de quem pisa um pouquinho mais forte, você briga com os teus outros filhos se eles batem a porta, você briga com o seu marido porque ele espirra, e eu sei, gente, que o espirro do marido é mais alto que um avião passando em cima da casa, eu sei. Então você começa a ficar bravo com todo mundo, porque o sono do bebê é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Sabe que quando o bebê acorda, sem dormir tudo que ele deveria dormir, acorda de madrugada ou acorda no meio da soneca, você fica exasperado. E o sono do bebê se torna um drama muito grande para você. Rouba a sua alegria, rouba a sua paz, rouba o seu tempo de descanso. Então, no que estiver ao seu alcance, ajude o seu filho a aprender a dormir. Não coloque hábitos que são ruins, porque depois é muito difícil de tirar. E eu conto a minha experiência nesses destaques do Instagram. Hábitos que às vezes você pensa, eu só quero que ele durma. E realmente, eu te entendo, 2 horas da manhã você só quer que o bebê durma. Se precisar balançar, cantar, dançar, chorar, você faz o que for preciso para ele dormir. Só que muitas vezes a gente não consegue manter esses hábitos futuramente, ou consegue manter às custas da nossa saúde física e mental. Então, se você está me ouvindo, leve a sério o assunto sono do bebê. Busque informações o quanto antes para ajudar você a fazer esse bebê dormir. Não tenha medo do choro. Saiba que choro não significa sofrimento necessariamente. É claro que não estou falando para você deixar o seu filho chorando trancado no quarto até ele parar de chorar de tanto de perder o fôlego. Não é isso. E se você vir os meus conteúdos sobre isso, você vai entender. Eu não estou aqui para explicar sobre o sono, mas eu estou aqui para explicar a importância do sono. Quando você consegue que o seu filho tenha um hábito de sono bom, ele dorme bem, você consegue dormir bem, você coloca ele para dormir, ele adormece sozinho, você tem o seu tempo com o seu marido, o seu tempo com seus outros filhos, o seu tempo consigo mesma. Gente, um bebê que dorme bem faz toda a diferença entre uma maternidade muito difícil e uma maternidade leve, uma maternidade que tem seu trabalho, mas que a gente vai vivendo feliz. Então leve a sério esse assunto. Meu segundo conselho. E o meu primeiro conselho, para mim o mais importante desses 3, e eu sei que para algumas mulheres não vai se aplicar, mas para a maioria sim, é: cuide do seu casamento. Eu sei que esse assunto não vai se aplicar para as mães que são solteiras, então se você é uma mãe solteira, use os outros 2 conselhos para você com muita sabedoria, e esse conselho são para as mulheres casadas. Gente, deixa eu fazer uma observação, eu falei aqui seus outros filhos, só que esse vídeo é para mãe de primeira viagem, então os outros filhos não se aplicam.
Então ignore o que eu falei sobre outros filhos, tá bom? No tópico anterior. Quando minha primeira filha tinha 2 meses de idade, eu mandei meu marido para fora de casa. Eu falei, vai embora, você não faz falta mesmo. Graças ao bom Deus que ele não foi. Porque eu falei aquilo no ímpeto, no auge do cansaço físico de ter um bebê de 2 meses, da minha imaturidade, porque eu realmente era muito imatura, da minha falta de noção de mundo, gente, sério, falta de compromisso, e principalmente ainda com os hormônios pós-gravidez, a amamentação, etc e tal. Quando você tem o seu primeiro filho, a nossa tendência como mãe, tá? Eu não tô falando que todo mundo faz isso, mas é muito a maioria das pessoas, e eu digo isso com base na minha vida, nas minhas amigas, nos contatos que eu tenho nas redes sociais, relatos que eu recebo, vídeos que eu vejo, livros que eu leio, tá? Então existe uma maioria muito grande de mulheres que agem dessa forma. A gente tem a tendência a parar toda a nossa vida e colocar o bebê como centro de todo o universo, no trono das nossas vidas. O bebê precisa de toda a sua atenção? Precisa. Ele depende da sua atenção para sobreviver. Mas isso não significa que o resto da vida não está acontecendo. E quando a gente coloca o bebê nesse lugar de trono, o que nem é bom para ele, o que acontece? As nossas alegrias, nossas frustrações, nossas expectativas, tudo está em cima desse bebê. E a gente esquece que tem um mundo acontecendo ao nosso redor, inclusive um casamento. Eu não estou falando que você precisa tratar o seu marido como um filho, que você precisa cuidar dele no seu puerpério. Não. Eu estou falando de você valorizar o casamento que você tem com um homem que você ama. Entende? Eu estou falando que você tem um relacionamento que é bom para você também. Você escolheu este casamento, você escolheu este homem, você ama este homem e este homem te ama. Este bebê que surgiu aqui no meio agora, ele não veio para separar vocês. Eu gosto muito de um livro que, inclusive, é título de um post no maternidadesimples.com.br. Se esse é um assunto que te pega, leia esse post com os olhos abertos, coração aberto, que fala sobre socorro, tem um bebê em nossa cama. Marido e mulher até que o primeiro filho se separe. E esse bebê não veio para separar vocês. Ele veio para unir vocês, para completar a família de vocês, mas essa família começa com vocês dois. E essa família continua com vocês dois, mesmo quando esse bebê crescer, virar adulto, sair de casa. E é por isso que você precisa preservar esse relacionamento. E o que eu quero dizer com preservar? Abre parênteses. É claro que o marido tem a sua função, tanto em cuidar do filho, quanto em preservar o casamento. É claro que o marido tem sua função de ser compreensivo com a esposa, de buscar entender os hormônios, de ser um suporte físico e emocional para essa mulher. É claro que o marido tem tudo isso, mas eu não estou falando com o seu marido, eu estou falando com você. Por isso, vamos deixar este pacote do marido para lá agora e eu vou falar com você. Inclusive, abre parênteses, segundo parênteses, nesse post do Maternidade Simples tem falando para os homens também. Tá? Então, ele é um post que fala para a mulher e para o homem. Caso você queira dar uma dica do seu marido, está precisando de alguma coisa, indique esse post para ele. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Voltando, então. O que você pode fazer? Primeiro, é não colocar o bebê como centro do universo. É você saber que enquanto você está amamentando, você está cuidando do seu filho, o seu marido está ali. Mantenha o diálogo, converse. Está estressada, brava, cansada, querendo fugir, fala para ele. Mas não olhando para ele como se ele fosse o causador disso, como se ele fosse seu inimigo. Ele não é, ele é seu aliado. Então, converse com ele, abra o seu coração para ele, seja clara com os seus sentimentos. Fala, eu tô surtando, eu tô morrendo, eu tô querendo surtar, gritar, tô querendo dar um soco na sua cara. E eu nem sei por quê. Fale para ele. Fale, peça as coisas, sabe? Não aceite essa mentira que as pessoas querem colocar de que se você pede alguma coisa, tem menos valor. Gente, o meu marido tem que pedir para eu fazer coisas com o carro e ele tem que pedir, porque eu não noto, não me incomodo. E eu faço. E ele valoriza o que eu fiz, mesmo ele tendo pedido. Agora, quando a gente é mulher, a gente não pode pedir nada. Se a gente pede alguma coisa, é porque o homem é patriarcado opressor, né? Então, não seja assim. Peça. Você está cansada e com sono? Acredite, o seu marido também está. É claro que ele não amamenta, é claro que muito provavelmente ele acorda menos que você, por mais que você cutuque ele, mas ele também
a vida dele também foi afetada, a rotina dele também foi afetada. Ele também acorda quando você acorda, ele ouve o choro do bebê. Muitas vezes esse marido, ele não tem licença paternidade e ele acorda de madrugada para te ajudar e vai trabalhar o dia inteiro. Ele também tá cansado. Ele também, sabe, tipo, não tá prestando atenção nas coisas. Enquanto você tá com a cabeça de puérpera, que você não nota as coisas ao seu redor, ele também tá assim, com o agravante de ser homem. Desculpa, homens, mas eu sei que vocês têm esse agravante. Então peça, fale claramente, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo, eu vou te acordar nessa madrugada depois que eu amamentar para você trocar o bebê, para você fazer ele dormir. Enfim, converse, dialogue, seja aberta com as suas necessidades. E principalmente, olhe com amor, demonstre seu amor. Sabe, eu não sei o que acontece com a gente, eu sei que a gente está cuidando do bebê, que a gente está cansada, mas a gente começa a olhar para o homem como nosso inimigo, para o nosso marido, e esquece que a gente ama esse homem, sabe? Então se policie para dizer que você o ama. O fato de você estar cansada não significa que você não ama o seu marido. O fato de você estar com sono, tá difícil de amamentar, não significa que você não ama o seu marido. Então, continue verbalizando, eu te amo, amor. Você é importante para mim, obrigada pela sua ajuda. Ai, mas não é ajuda, ele é o pai. E custa você falar obrigada? Você não gostaria que seu marido falasse obrigado para você, pelo você cuidar dos seus filhos? Por que você não pode falar obrigado para ele? Sabe, a gente fica nessa guerra do sexo que não deve existir dentro do nosso casamento, porque ele não sustenta. Casamento não se sustenta quando existe essa guerra dos sexos. Então, agradeça. Dê palavras de elogio para o seu marido. Elogie quando ele está sendo um bom pai. E mais, deixe ele ser pai. Porque às vezes a gente toma conta daquele bebê de um jeito como se ele fosse só nosso. E tudo que é diferente daquilo que a gente está fazendo está errado. Não seja essa mãe. Permita que o seu marido seja pai e valorize o trabalho que ele tem feito, ainda que seja diferente do seu. Porque ninguém disse que o seu jeito está certo, tá? E um assunto muito importante, e isso, claro, precisa de muito diálogo. Entenda, o seu marido, ele não está com os mesmos hormônios que você. Então, ele provavelmente está esperando ansiosamente pelo momento que o resguardo vai acabar e vocês vão poder ter intimidade novamente. Você, por sua vez, provavelmente não está animada com o fim do resguardo. Conversem sobre isso abertamente. Conversem no sentido de você explicar o quanto você não está desejosa e, ao mesmo tempo, entender o quanto ele está desejoso. E vocês dois vão fazendo concessões para que esse relacionamento íntimo também volte ao normal. Lembre, você gosta disso. É bom para você. É bom, você tem que lembrar que é bom para você também. E é claro, não só fisicamente, é bom para os dois, no relacionamento. Isso vai fortalecer vocês. Tá chateada com o marido, tá brava, indignada, querendo quebrar tudo? Fale com ele. Não, sabe, não fique abrindo para outras pessoas, porque quando você começa a falar, assim, é claro, existem pessoas que estão ali para nos aconselhar, mas pessoas imaturas em geral vão jogar mais lenha na fogueira. E você já vai estar brava com o teu marido, aquilo vai virar uma bola de neve e você vai fazer exatamente o que eu fiz, vai falar, vai embora, que você não faz falta. E ele fazia, e ele faria, graças ao bom Deus que ele não foi embora. Então é esse, gente, o meu primeiro conselho. Cultive o seu casamento. A sua família começou antes do seu filho nascer e ela vai continuar depois que o seu filho montar a própria família dele. Então cultive isso. No meu post no site eu vou deixar novamente, como eu falei, o link aqui na descrição desse vídeo. Tem mais informações sobre isso e pode ajudar você nessa questão. No mais, curta essa gravidez, curta seu primeiro filho. É verdade que o tempo passa, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Os dias são longos, mas os anos são curtos e você vai sentir falta. Isso tudo, todos esses clichês são verdadeiros. E esses 3 conselhos ficam aí para você. Depois me conta qual desses 3 você achou mais importante e se você já não é mais mãe de primeira viagem, mas quis conferir quais eram os meus conselhos, me conta se você concorda com eles, qual mais você acrescentaria ou qual você acha que não é tão importante assim.